Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma edição do nosso podcast do canal iTécnicos. Você que é o nosso telespectador, é uma satisfação estar aqui conversando contigo. E este canal tem o propósito de levar para a sociedade tanto aqueles que são profissionais como aqueles que não são, das várias modalidades dos nossos cursos técnicos. E a cada semana a gente conversa aqui com um convidado muito especial. São pessoas que têm conteúdo para trazer para você que quer saber um pouquinho mais sobre a profissão de técnico industrial. Profissão nossa que está permeada aí em todos os segmentos da sociedade. Até porque nós executamos engenharia. E a engenharia está em tudo que a gente faz. Então, meus amigos, estamos hoje aqui recebendo um amigo muito especial, técnico em eletrônica e telecomunicações, o Éder Vasconcelos. Éder, muito bem-vindo ao nosso canal. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite e queremos aqui, com a tua experiência, enriquecer as informações que a gente leva para o nosso público, porque você tem muito a contar, porque você é técnico industrial, exerce a profissão como técnico e a gente quer aqui te ouvir para que você conte aí como é que você entrou no curso técnico, o que te estimulou a entrar para essa profissão e todos os exemplos que você tem ao longo da carreira. Fique à vontade, Éder. Bom, primeiro para mim está sendo muito bacana estar participando, eu agradeço o convite, sempre tive no backstage, falava agora há pouco contigo, sempre tive no backstage de uma estrutura como essa aqui, de podcast, e agora, pela primeira vez, estou aqui para bater esse papo, Bater esse papo, Eu exatamente. considero assim, É um bate-papo. é um bate-papo entre amigos, Te Isso. conheci por volta de, acho que Tem 2012, por aí. por aí. Então, mais de 10 anos Uns aí. 12 anos já que a gente Uns 12 temos anos. essa caminhada aí. Foi lá no Sintec, né? Que eu era presidente do Sintec, o Sindicato dos Isso. Técnicos aqui de Brasília. E o Éder participou conosco como diretor. E aí a gente teve aí uma boa convivência lá. E aí você contribuiu muito para, inclusive, a nossa luta do movimento dos técnicos para valorização. A gente tem aí uma caminhada e você participou conosco nesse movimento. Sim, fiquei um tempo, como conselheiro, fiquei 9 meses. Você como foi conselheiro também, né? Isso, no outro no conselho. CREA. Isso. Antes, de ocorrer desmembrar. o desmembramento, que foi muito bom, foi uma experiência muito boa ter participado desse processo de desmembramento, pude conhecer um pouco mais dessa parte de regulamentação, essa parte de legislação sobre a carreira dos técnicos, o porquê do vínculo com a engenharia, lógico, tem total relação. Nós somos engenharia, né? Nós somos da engenharia, Isso. E aí ter participado disso, ter vivenciado isso, a importância que a carreira técnica tem. Então foi uma experiência muito bacana, O que te despertou para você fazer o curso técnico? O que você estava fazendo da vida e aí, curso técnico? Alguém falou, sugeriu ou você mesmo que viu em algum lugar e escolheu? Essa pergunta é muito boa. Muito Certo. boa mesmo, porque assim, eu converso muito com meus filhos, Eu Certo. sou casado com a Mise, um beijo pra Mise. Tá certo. Um beijo pros meus pequenos, a Estela, eu tenho 5 filhos. 5 filhos já? Quando conheci o Luzimar, tava casado, tinha uma filha, Então, desse período já teve mais 4 filhos. Mais 4 filhos. Parabéns. Falando isso daí, quando eu casei, minha esposa, a Tatiana, eu falei para ela, a gente vai casar, eu quero ter 5 filhos. Mas, falei isso. Mas ficamos das duas, só a Maria Fernanda e a Ana Clara. Eu converso muito com os meus filhos sobre essa questão da profissão também, Sim. Ultimamente eles têm me visto trabalhando muito, muito, tanto na minha área principal, que mais para frente vamos entrar nesse assunto, de carreira profissional. Então eu converso muito sobre esse assunto, com eles. E o curioso, o interessante, assim, que
como é que tudo isso começou, né? Eu devo muito a essa formação técnica, né? Certo. Desde a infância sempre é comum, né? Os meninos gostarem de pegar os brinquedos e abrir os brinquedos para descobrir o que tinha dentro, para ver a mecânica, para ver o funcionamento. Certo. Então eu fazia isso. E aí meu pai, desde pequeno, percebia aquilo. E meu pai sempre foi, né, autônomo, prestador de Sim. serviço e tal, na área de metalurgia. E aí, um abraço pro meu pai também, um beijo. Estou há um tempo sem vê-lo, mas em breve, fé em Deus, vamos matar a saudade. Certo. Né? E aí, meu pai me via fazendo isso e aí falou: eu acho que ele precisa de uma formação técnica na área de eletrônica, porque gosta disso. Quer dizer, foi o que veio na cabeça dele, Desmontava né? rádio. Desmontava e queria ver o funcionamento e depois montava tudo de novo sem deixar sobrar parafuso, né? Certo. Porque É normal a gente desmontar isso, depois, pô, fechou, tá sobrando peças. Tem a piada desse tipo, né? Desmonta tudo, mas sobrando parafuso. E eu fazia questão, desmontava, mas montava tudo do mesmo jeito, preocupado ali com toda a ligação e tal. E meu pai prestava serviço para uma empresa de eletrônica, né? Nem sei se existe mais. E aí, eu vou pagar um curso técnico e vai ser fácil conseguir um emprego para ele, né? Pensando que a área de eletrônica é só isso, né? É só bancada, é só manutenção de equipamento. E é muito mais amplo, né? Mais para frente a gente... Puxa, até fala isso aí, porque traz curiosidade para os nossos telespectadores e até para mim. Eu sou técnico em edificações, então da área de eletrônica eu realmente preciso saber. E aí meu pai vendo aquilo, eu tenho um emprego garantido pro meu filho, um estágio pelo menos, né? Então vou pagar esse curso. Mas aí a dificuldade financeira não possibilitou custear um curso, uma formação, né? Aí o tempo foi passando e um amigo meu conseguiu a informação de que a escola técnica estava com inscrições abertas. E aí então, né, já não tinha mais aquele encanto pela eletrônica. Já estava ali com os meus 17, 18 anos, o encanto ali pela eletrônica, por ter passado esse tempo todo e não ter feito, sei lá, nada nessa área, né, ter ficado só com a promessa de um curso, né, mas eu sei que meu pai teve os motivos para, né, não conseguiu custear aquilo. Eu já estava meio desmotivado e o amigo, vamos fazer. Falei, vamos. Fui lá, fiz a inscrição e conseguimos a aprovação. Depois de muito tempo saiu a nossa nomeação e entramos na Escola Técnica de Brasília. Na ETB. O curso de técnico em eletrônica. Técnico em eletrônica. Assim, a princípio era isso, só a formação, né? Mas eu fiz algumas outras disciplinas que possibilitou uma formação dupla. E que aí entrou a telecomunicações, que são duas coisas hoje que estão presentes em praticamente tudo. Telecom está praticamente em tudo. Essa conexão que está sendo feita aqui agora conosco por meio de câmeras ligadas via cabo, mandando informação para um computador. Isso é telecom. E por ser telecom, a eletrônica está envolvida. Né? Com esse avanço tecnológico todo, sem sombra de dúvida, para onde a gente olhar, tem eletrônica. Tem eletrônica envolvida e com isso, para essa coisa modernizar, para essa coisa ficar mais moderna, além da eletrônica, entra a telecomunicações, que é a forma disso tudo ter uma ligação, ter toda essa comunicação. Então eu tenho câmeras, eu tenho microfones, eu tenho imagem, tudo isso passando por cabos. Né? Às vezes sem cabos também, via satélite, isso é telecom. Né? Então tem toda essa comunicação e esse link, né, da área de telecomunicações com a eletrônica possibilita tudo isso que a gente está vivendo aqui agora. Né? Perfeito. A tecnologia, inclusive, a gente pode conversar, né, com pessoas vendo naquele instante, a gente quase que estando do lado da pessoa, mas vendo a imagem dela, conversando, ela estando do outro lado do mundo, né? Do outro lado do mundo e praticamente de forma instantânea. Né? Instantânea. Você tem
tempo ali de perda, né? Lógico que Certo. depende muito da rede e tudo, mas hoje isso... E a tendência é cada vez melhorando, né? A Perfeito. tendência é o melhoramento disso constante, até chegar a um ponto de ser praticamente instantâneo. Certo. Mas você dizia que então você conseguiu acessar o curso técnico em eletrônica na ETB, e aí pronto, aí foi fazer o curso, pode contar aí a trajetória. Pô, enfrentei muita dificuldade, É, né? Muita dificuldade na formação técnica, porque alguns outros amigos tinham feito Elefante Branco, certo. e que era conjunto, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a ETB, eu já tinha terminado o ensino médio. Estava Certo, quase terminando, faltava algumas disciplinas só. certo. Vários colegas meus fizeram em conjunto, que eles chamavam de formação, agora eu não vou me lembrar do nome, mas Concomitante, né? era uma formação concomitante. Isso. Acontecia o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo, Eu formei dessa forma. Eu no, fiz na Escola Técnica Federal. na Escola Técnica Federal. Fez segundo grau junto com o técnico em edificações. Isso, concomitante. Então, Isso. eu acredito, de repente você Aham. pode até dizer se isso procede ou não, mas eu acho que isso aí, se fosse nessa modalidade, eu acho que eu enfrentaria menos dificuldade. É, Porque aí a questão das informações, da formação em si, não teria uma lacuna. Eu tive um gap, não vou dizer certo. muito grande, né? Mas até terminar o ensino médio e conseguir guardar tudo aquilo que estava no ensino médio e trazer para o ensino técnico foi uma dificuldade para mim. Se fosse Certo. concomitante, eu estaria em constante estudo, ou seja, não Certo. pararia, né? Exato. Não pararia. Então, estaria ali numa capacitação constante. Certo. Mas eu enfrentei muita dificuldade. Meu ensino médio não foi dos melhores, certo. né? Escola pública e tal, não foi dos melhores. Então, na ETB, tinha muita coisa prática. E ao mesmo Laboratórios, essas coisas. Exato. Sim. Então, para colocar aquilo em prática, é por isso que hoje, né, quando eu vou falar para os meus filhos ou para qualquer outra pessoa que me venha perguntar, eu sempre gosto de dar o exemplo, igual eu dei aqui agora, né? Certo. Como é que a telecom, como é que a eletrônica está envolvida nas câmeras, nos microfones, na Certo. TV, na iluminação, como é Certo. que isso tudo tá, essa iluminação, por exemplo, aqui ela não tem só a lâmpada ali dentro, ela tem Certo. dispositivo que possibilita uma luz mais baixa, uma luz mais alta, uma mudança de temperatura, né? Aqui é uma luz fria, então eu posso regular. Eu não sei se esse aqui tem uma regulagem de temperatura, mas em geral é assim, Certo. né? Então eu gosto de dar exemplos. Tá. E o que a gente vê, infelizmente, na formação, né? Ensino médio e tudo, é uma coisa muito conceitual. Certo. Fica muito no conceito e não entra na parte prática da coisa. Quer dizer, Certo. se aquele aluno, aquele estudante não foi estimulado a pensar fora, a ter uma mentalidade mais aberta para conseguir abstrair e fazer conexões, ele vai ficar perdido. E foi o meu caso, né? Então, eu tentava buscar aquilo que eu vi no ensino médio para colocar na prática aquilo que eu estava vendo na ETB. Certo. E aí não consegui esse link, né? Mas mesmo com toda a dificuldade, ótimos professores. Depois encontrei com um professor na própria UNB, né? Que é onde eu estou hoje. Certo. Eu trabalho hoje na UNB, não estou como técnico industrial, não entrei na UNB como técnico em eletrônica, né? Apesar de... acho que foi extinto esse cargo nas universidades, né? Mas eu entrei como produtor audiovisual. Quer dizer, e utiliza o conhecimento do técnico Com nessa certeza. atividade, né? Não, eu não tenho receio nenhum de dizer que sem a formação técnica, eu não teria conseguido. Até mesmo porque na prova de concurso teve questões envolvendo o quê? Eletrônica básica. Certo. Não vou dizer nem eletrônica, né, elementar, mas eletrônica, ou melhor, eletrônica elementar. Não, né? não apenas básica. Né? Exato. Então, assim,
sem a formação técnica, eu acho não teria alcançado ali a aprovação. Certo. Não teria conhecimento suficiente para ter conseguido uma boa nota no concurso. Certo. Eu me lembro que quando você era diretor lá no Sintec, a gente se reunia, você trabalhava antes no... Não era na UNB, antes era na... Era no Tribunal Superior do Trabalho. Tá. No Tribunal Superior do Trabalho. Foi meu primeiro estágio, né? Certo. Antes de terminar a ETB, surgiram as bolsas de estágio, que isso Certo. é muito bom, né? Poxa, Sim. é muito bom. Uma pena, pelo menos a última informação que eu cheguei, o número de inscritos para a escola técnica a cada ano vem diminuindo. O número de interessados? De interessados. Caramba, De interessados. O número de interessados numa formação técnica, pelo menos na Escola Técnica de Brasília, Certo. tem caído. Tudo bem que eu estou sendo até... Eu tô sendo até um pouco precipitado em afirmar, porque essa última informação que eu tive já tem algum tempo. Talvez esse Certo. quadro, eu espero, sinceramente, que esse quadro tenha mudado, né? Mas a última informação que me chegou é que o número de interessados, de ingressos ali, de pessoas entrando para uma capacitação, para uma formação técnica, não é uma capacitação, a formação técnica tem diminuído, né? Pois é, então a gente quer, inclusive com o nosso canal, promover isso, ajudar né? a estimular os meninos que estão aí terminando o segundo grau a olharem para os cursos técnicos e ver que é uma oportunidade interessante. E aí, de repente, isso melhorar a quantidade de interessados em entrar para a ETB. E aí, aproveitando esse gancho, Lusimar, rapidinho, aproveitando esse gancho aí, eu quero ainda reforçar isso que você está dizendo, né? Porque, ao que pese essa informação que eu estou trazendo, né? Sim. Eu vim ouvindo um canal, eu vim assistindo, né? Coloquei ali no celular, no Bluetooth do carro, eletrônica pura também, né? Sim. Eletrônica e telecom. Exato. Vi ouvindo ali no carro e vi, né, as 5 formações técnicas para 2024, né? E aí falando as áreas, né? Eu acho que eu não quero trazer aqui as áreas em específico para focar nessas áreas, mas só por ser formação técnica já mostra que se a pessoa fizer uma formação técnica, se empenhar, se dedicar para aquilo, 90% de chance dali da formação ele já sair empregado. Sim. Isso já foi na minha época, por exemplo, eu terminei, né? Aí eu já fiz esse link e já volto para a nossa linha de raciocínio anterior. Sim. Eu já terminei a escola técnica, antes de terminar a Escola Técnica de Brasília, faltando cerca de, acho que um semestre para eu terminar, surgiu essa bolsa de estágio no Tribunal Superior do Trabalho, né? Para trabalhar com áudio. Então eu entrei no Tribunal Superior do Trabalho como técnico. Como técnico em áudio. É uma formação em áudio, então era para cuidar da parte ali de sonorização das salas de audiência, de julgamento, né? Microfonação para os ministros. Olha só! Então eu comecei nessa área. Vários amigos meus entraram, né, ganharam bolsa para trabalhar em bancada. Como eu disse, né, no início, a eletrônica não se resume a só consertar equipamento, né? Às vezes você faz uma formação, meus familiares mesmo, né? O Éder está fazendo o curso técnico em eletrônica. Nossa, quando der problema no meu equipamento, eu já sei para quem que vou mandar. Minha TV queimou, vamos mandar para o Éder, porque aí ele link que a pessoa faz é só consertar. É só bancada, né? Nós chamamos o técnico de bancada, que é aquele técnico ali que vai para a estação e ferro de solda e estanho e conserta equipamento, identifica o problema, é fonte. É lógico que na formação você aprende tudo isso. Certo. Você aprende. Mas por ser uma área tão ampla, você tem essa possibilidade de optar aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu já fiz algumas manutenções, eu já fiz alguns consertos, né? Mas não foi a área que eu aprofundei. A área que eu aprofundei mesmo, que eu fui a fundo, que fui buscando conhecer cada vez mais, foi os equipamentos em si. Não a manutenção, mas o manuseio dos equipamentos. E hoje praticamente tudo nós utilizamos equipamentos eletrônicos, né? Você tinha só o fogão.
fogão a gás. A gente voltava, fogão a lenha, nem existia e tal. Fogão a gás. Então, hoje você tem o forno micro-ondas. Sim. Eletrônica e várias outras coisas, né? Você tem hoje os equipamentos para fazer a limpeza de casa. Tem uma marca específica, né? Os americanos usam muito o Roomba. Certo. O Roomba é um robozinho que você vai sair, sua casa ali, você terminou uma refeição e limpou a mesa, caiu um monte de sujeira no chão, mas aí você vai sair, você não precisa ali limpar aquilo, você liga o seu dispositivo, o seu robozinho ali, deixa ele fazendo o trabalho, ele varre, ele cata, ele colhe o lixo ali, cata tudinho e depois ainda passa um paninho com um líquido, joga e você volta, a casa está perfumada. Então, eletrônica dentro daquilo ali, né? E uma lógica de programação excepcional. Mas eu acho que é esse ponto, né? Vários colegas poderiam ter optado pela parte do uso, manuseio do equipamento, tanto que na matriz está desse jeito, né? É o uso, manuseio, operação, manutenção dos equipamentos, né? E até especificação. Eu trabalhei muito com especificação de equipamento. Hoje na UNB eu especifico muito equipamento mesmo, para a gente poder montar estúdio, montar... enfim, então foi a área que me abriu, que chegou até a mim. Eu vou dizer assim, essa área chegou até a mim, não é que eu fui até ela. Foi uma possibilidade. Eu entrei no Tribunal Superior do Trabalho e precisava cuidar disso, sabe? Você foi fazer estágio e aí se identificou com a matéria. Foi, já tinha já gostava muito dessa parte de música. Então, mas não é para isso, né? Não é sonorização para música em si. Era para salas de julgamento dos ministros, né? Vários microfones, sistema de som, amplificação e aquela coisa toda. E aí, estando lá no Tribunal Superior do Trabalho, surgiu o concurso para a UNB. Um amigo meu, de forma bem despretensiosa, nossa, Éder, eu vejo tua dedicação com isso tudo, eu acho que você deveria fazer concurso, né? O Wilker. Um abração pro Wilker aí, vou mandar esse podcast para ele, eu acho que ele vai gostar. Um abração. Sem ele, eu falo isso, né? Ele, não, foi por seu empenho. Tá, foi por meu empenho, mas se não fosse ele ter insistido, ele insistiu comigo. Ele insistiu. A carreira do técnico no TST ia melhorar muito, muito. Né? E aí ele insistiu, mas eu acho que você deveria fazer. Eu falei, nossa, não vale a pena esse concurso, porque aqui no tribunal a coisa vai mudar, o salário vai ficar excelente, vamos entrar aí na questão a categoria vai ter né, vai ser muito bom aqui, não vou fazer concurso não, receber 1/3 do valor que vou receber aqui, não vou fazer isso não. Aí ele falou, não, mas lá, enfim, é seguro, é estabilidade, aquela coisa toda, então vai lá e faz. Eu falei, vou fazer porque você está falando, viu? Mas vai ser o último concurso, não vou fazer mais, já estava na minha cabeça, né? Não vou mais prestar concurso para nada, né? Isso vai ser o último. E aí fui lá e consegui uma nota, né, dentro ali, não foi uma nota excelente, mas eu fiz de maneira despretensiosa, estudei muito pouco. Confesso, estudei muito pouco, até mesmo questão do tempo, não dava para me dedicar aos estudos ali para o concurso. E aí fiz e consegui essa aprovação. E também só enxerguei essa aprovação porque o Wilker, ele falou comigo, você viu tua nota? Eu falei, vi, tô fora. Aí ele, não, cara, você tá fora, olha direito isso aí, nem olhei direito. E aí tava dentro, cara. Tem pessoas que aparecem na nossa vida para nos ajudar, né? Tem anjos que aparecem. Exatamente, foi muito bom. Olha, mas você estava dizendo, e aí eu quero até que você compartilhe aqui, claro, dentro daquilo que é permitido, com a nossa audiência. Você veja a importância que o técnico tem na sociedade. Eu já conversei aqui com um amigo técnico que trabalha na Câmara dos Deputados, ele mostrou a importância lá dentro para o Congresso Nacional. E agora, nos tribunais do país inteiro, e aí você pode dizer, Éder, com propriedade isso, nos tribunais do país inteiro é utilizada a mão de obra do técnico
nas audiências. Se você puder estar falando como é que isso ocorre, porque quando estão ali os juízes numa comarca ou num fórum, quando estão os desembargadores nos tribunais regionais e nos tribunais superiores os ministros, precisa da mão de obra do técnico. Se você puder falar sobre isso, o que é feito, microfone, câmeras, por favor. Sem sombra de dúvida, isso tem uma importância muito grande, até mesmo porque eu entrei como estagiário. Sim. No Tribunal Superior do Trabalho, não existia uma empresa terceirizada até então. Eram os servidores, né, do próprio tribunal que executavam o trabalho lá de operação, uso, especificação dos equipamentos. Não tinha uma empresa terceirizada. E aí, pouco tempo depois que eu entrei no tribunal, o setor foi terceirizado, então entrou uma empresa para cuidar disso. Essa empresa, ela tinha que ter no bojo dos profissionais as pessoas para operar o sistema, mas tinha que ter os profissionais para realizar manutenção também, né? Então, tem que ter essas pessoas, seja ali para utilizar os equipamentos, para o manuseio, operação dos equipamentos, mesa de som, microfone, aquela coisa, mas tem que ter o reparo desses equipamentos no caso de um dano que o equipamento venha a sofrer. Então, é um leque, Luzimar, muito grande de oportunidade para a pessoa que tenha ali capacitação, tenha um bom desempenho, tenha realmente foco no que quer. Sem sombra de dúvida, não fica desempregado. Certo. E seja num órgão como eu, como outro entrevistado, né, que você citou, que veio em outra ocasião, lá na Câmara dos Deputados, seja no Poder Judiciário, seja no Executivo, que hoje eu estou no Executivo, né? Sim. Então, eu transitei aí. Cheguei a prestar serviço também no Legislativo, na Câmara, porque a empresa, ela terceiriza em órgãos, né? Sim. Dificilmente a empresa vai participar de uma licitação em um órgão público só, sem contar que você ainda pode ser um empresário nessa área, né? Exato. Eu tenho dito muito isso para o pessoal. Muitos colegas, se constituem empresas. Então, técnicos também viram empresários. Eu não tô fora. Eu cogito essa hipótese. Essa possibilidade, eu né? cogito essa hipótese de um dia empreender nessa área, né, de empreendedorismo para poder ter uma estrutura dessa, né, de recurso humano e poder participar de licitações. Claro. Eu cogito. E aí a empresa que terceirizou no TST também participou de licitação na Câmara. Certo. E aí ela conseguiu, um determinado período ela conseguiu. Então, ela pode, desde que respeitando ali toda a legislação, né, fazer uma movimentação de seus funcionários entre as empresas. Então, eu do TST fui requisitado para realizar determinado serviço na Câmara, no Senado, fiz essa movimentação e outros órgãos também, né, empresas públicas. E o fato é que eu sempre tive, né, hoje eu estou como servidor público, mas toda a minha experiência foi no setor público, né? Brasília acaba que concentra muito isso, né? Os órgãos públicos da alta cúpula estão aqui no DF. Né? Mas é só para mostrar que às vezes pensa que pode passar pela cabeça, né, das pessoas que estejam nos ouvindo aqui, assistindo e ouvindo, de que, mas se eu buscar uma formação dessa, eu tenho que ir para onde, por exemplo, São Paulo, né, que é onde gira toda tem um parque industrial industrial gigantesco. Não, mas Brasília precisa de técnicos industriais. Precisa de mão de obra, sabe? Precisa de mão de obra. E aí, com isso, não falta emprego para a gente. Se tiver a formação, e não só a formação ali comprovada por meio de certificado, mas é o conhecimento mesmo, é saber o que está fazendo, né? Perfeito. Saber o que está fazendo, ter um conhecimento, e isso vai sendo alcançado com o passar do tempo. Essa coisa a gente não adquire
de uma hora para outra. outra. Não Claro. adquire. Você adquire com experiência, né? Falávamos agora há pouco. A experiência que eu tive no Sintec me Sim. auxiliou de alguma maneira. Tudo isso, você olha para o passado e você vai vendo que tem toda uma relação, né? Na trajetória da nossa vida, a gente vai fazendo coisas que isso vai somando para o nosso crescimento, né? Muita gente que está assistindo aqui, por exemplo, com certeza a tua experiência vai impactar algumas pessoas e dar um insight, né? Poxa, o que o Éder falou é importante para eu seguir para determinado caminho. E no TST, depois do estágio, eu entrei como operador de áudio. Certo. Como que é essa operação? Técnico em eletrônica atuando nessa área. Operação dos equipamentos que envolvam áudio. Certo. Né? E aí, então, naturalmente, você precisa ter o conhecimento para saber que nível de... Aí é você que vai conseguir falar. Nível de aferição, intensidade de determinado ondas. Como é que é isso? O que nós podemos dizer sobre isso? Então, assim, os equipamentos têm especificações. Eles têm configurações. Especificações é mais fácil a gente olhar assim, configurações. Por exemplo, esse microfone é um microfone próprio para esse tipo de serviço que nós estamos fazendo. Certo. Esse microfone ele tem uma especificação. Sim. Ele tem uma especificação técnica, né? Qual a faixa de frequência que ele atua, que ele capta. Então, das frequências mais graves para as frequências médias e frequências agudas. Então, ele tem ali um range, um alcance dinâmico ali para ele poder captar. Certo. Então, o técnico em eletrônica, conhecendo isso, sabendo disso, ele vai especificar aquele equipamento e não vai especificar um outro equipamento. Certo. Um outro equipamento poderia atender? Poderia, mas não teria o mesmo desempenho. Certo. Não alcançaria o mesmo resultado. O resultado seria outro. Certo. A qualidade de áudio seria prejudicada. Para outro tipo de trabalho, por exemplo, para uma apresentação musical, esse microfone não se configura. Entendi. Não se configura para uma apresentação em palco. Ele não é apropriado para uma apresentação em palco. Olha aí, tudo isso precisa de conhecimento, Tudo né? isso precisa de um conhecimento técnico, né? E o operador, ele fica ali no backstage, mas ele tem que ter esse conhecimento. Ele tem que ter esse conhecimento, porque aí ele sabe o que ele precisa colocar em prática, ele precisa colocar para uso naquela determinada situação, né? Certo. Então, eu fico assim muito empolgado de estar aqui conversando com você e com o entrevistado, de mostrar quão importante é as nossas profissões, porque o ministro não teria condições de julgar com a qualidade o ambiente que ele está ali, se não tivesse ali o suporte da área técnica para que os microfones e tal. E aí hoje, inclusive, Éder, tem aí os processos virtuais, né? Então, quer dizer, tá aí a eletrônica envolvida também, para fazer chegar até aqui, nós podemos conversar com alguém, daqui uns dias a pessoa está sendo mostrada aqui. Temos já entrevistas com convidados que estavam em outro estado, e a gente conversou com ele como se estivesse aqui do nosso lado, igual você está. Então, o ministro, ele julga um processo ali, virtual. Então, teve ali um profissional industrial, técnico industrial, proporcionando aquilo. Então, assim, eu fico muito entusiasmado quando, olha, caramba, o tribunal para funcionar, os julgamentos para acontecerem, tem que ter o suporte, a infraestrutura proporcionada pelos técnicos. Quantas e quantas vezes, né, o tribunal, o juiz, né, o ministro, no caso, né, o TST é composto por ministros, e que são juízes, são julgadores, né? Isso. Os ministros tinham que, determinado processo, eles tinham que constatar, eles tinham que verificar se eles tinham julgado daquela maneira. Certo. Então, eles pediam aquilo que se chama de nota taquigráfica. São Certo. as notas taquigráficas. O que são as notas taquigráficas? É a transcrição daquilo que foi dito. Certo. O ministro ele não pedia, eu quero o registro de áudio do que eu falei na sessão do dia tal, do horário tal. Não, ele pedia nota taquigráfica, porque ele queria ler o que... Agora, essa nota só era possível porque nós registramos, por meio desse sistema todo, que um técnico possibilita, certo,
o setor responsável, né, a taquigrafia, solicitava um áudio para nós, aquele trecho em específico que o ministro queria. Falou, certo. A taquigrafia solicitava aquilo para a gente, nós separávamos o áudio, certo. mandávamos para taquigrafia, elas ouviam, elas assim, né, as pessoas ali na taquigrafia ouviam e transcreviam aquilo tudo. Transcrever, eu estou fazendo o gesto de escrever, mas já era digitado, né? Então, e aí gerava aquele relatório, certo. E aquilo era enviado para o ministro. Se perdêssemos a gravação, se houvesse uma perda disso, seria de uma lesa, né? Lesaríamos o órgão sem sombra de dúvida. O tribunal ficaria prejudicado, porque o processo seria interrompido por falta de um registro. Por falta da eletrônica. Por falta da eletrônica e telecom, isso seria perdido. Olha só. Então tem uma importância muito, muito grande. A mesma coisa acontece na Câmara. Na Câmara, acontece no Poder Executivo, quando se grava uma reunião. Certo. Tudo isso seria prejudicado se tivesse uma perda ali desse registro audiovisual. O registro audiovisual, e aí entra com o que eu faço hoje na Universidade de Brasília, né? Que é essa atuação na área de audiovisual, produção de áudio e vídeo. São aulas, Éder? O que é? Como é que é esse serviço lá? É um cargo técnico, né? É um cargo técnico-administrativo, não é o cargo de docência. Tem duas carreiras para o servidor na Universidade de Brasília. Tem a carreira docente e a carreira técnica, né? Então, eu sou técnico administrativo de nível superior, como produtor audiovisual. E eu tenho um colega técnico em audiovisual, né? Um abraço, Ricardo. Que nós dois trabalhamos ali na parte de produção de áudio e vídeo, né? Tá. A produção de áudio e vídeo, no caso de aulas, professores que vão dar aula, envolve isso também. Envolve. Né? Tem um envolvimento, eu mesmo, assim que eu entrei, em 2014, que eu entrei na Universidade de Brasília, havia chegado uns equipamentos modernos lá, e aí as pessoas não tinham conhecimento de como operar aquilo. Né? Era uma coisa muito nova. Eu sou de 82, né? Tá. Então, eu vou fazer 42 anos agora, em abril. Menino, vou fazer. É um menino ainda. E o cabelo branco, mas o cabelo branco aqui eu tenho desde os 14. Então, eu costumo brincar lá, não, você tá ficando velho, tá vendo? Esse estresse todo aí, porque você tá ficando velho. Eu falei, por quê? Você tá cabelo branco? Cabelo branco eu tenho desde os 14 anos. Então, tem um envolvimento, Luzimar, com essa parte aí de você ensinar outras pessoas a utilizar os equipamentos, a fazer o uso daqueles equipamentos. Como eu disse, né? Em 2014, assim que eu entrei na universidade, chegaram esses equipamentos. Foi uma ruptura muito grande, né? A coisa vinha caminhando de maneira moderada, né? Eu sou de 82, como eu ia dizendo, sou de 82, então eu acompanhei o processo, né? Então ouvíamos ali LP, que até hoje eu gosto pra caramba, sou fascinado ainda com as músicas gravadas long play, né? Os long play, eu gosto pra caramba. Vieram as fitas cassetes. Certo. E aí depois vieram os CD player, né, os CDs ali. Então a gente foi acompanhando de uma maneira assim, numa velocidade moderada. De repente a coisa explodiu. Então, isso aconteceu com todo mundo. E aí chegaram esses equipamentos lá na Universidade de Brasília. São lousas interativas. É uma lousa que você conecta ao seu computador. É como se fosse um monitor gigante, mas a interatividade dela com o uso do computador é uma coisa muito bacana. Hoje tem coisas ainda bem mais modernas, né? Depois disso, 2014, a coisa evoluiu. Praticamente hoje as coisas se modernizam de um dia para a noite, né? Muito mais rápido ainda. E aí chegaram esses equipamentos, ninguém sabia manusear, e aí eu assumi essa questão, né? Então fui estudar o equipamento, fui ler manual, que é outra coisa importantíssima. Não joguem os manuais fora, porque aquilo ali e nem guardem, não deixem de forma inacessível e tudo.
né? Tem ali em mãos, fui ler o manual, fui estudar e aí entendi como é que funcionava aquilo ao ponto de manusear tranquilamente, entender Certo. toda a funcionalidade do equipamento. E aí o diretor da faculdade à época, ele falou, nossa, você não quer dar uma formação pra gente não? Porque, tá, tudo bem, vocês usam, vocês podem fazer a instalação, você conhece o equipamento, mas quem utiliza no dia a dia somos nós, os professores. Por que eu posso reunir todos os professores e você dar uma formação? Eu falei, ué, por que não? Certo. Claro, eu estou aqui para isso. Certo. Servidor público para servir. Exatamente. Né? O professor também é um servidor Sim, público. Né? Então, ele está ali para servir, para formar os seus alunos. Mas Exato. eles, sem essa estrutura técnica, dando os recursos ali. Para ele usar uma nova tecnologia, né? Então precisou do técnico em Exato. eletrônica ensinando ele. Exato, é de extrema importância. Então, e aí eu dei essa formação, né? Passei essa formação para os professores. Sim. E o uso da lousa se tornou muito tranquilo para todos lá na faculdade. Hoje eu não estou mais na faculdade, né? Sim. Nesse departamento. A universidade é muito grande, sim. Muito grande. Sim. Várias faculdades, vários departamentos, sim. Direções, coordenações e tal. Então eu não estou mais na faculdade, mas os equipamentos estão lá. Certo. E o conhecimento e o uso daquilo também ficam com quem está lá, né? Certo. E aí eles podem repassar aquilo e fazer um bom uso do equipamento. Então foi a área que eu adentrei e sou muito grato, sou extremamente satisfeito com a atuação que eu tenho hoje. Tá. Nessa área de eletrônica e telecomunicações, que você é das duas modalidades, tem aí, se quiser falar um pouco, a facilidade de transmissão de dados. Tem os cabos e tem também as conexões sem fio. Sem fio, mas os cabos fibra ótica, né? Que a transmissão de dados pela fibra ótica é de muito maior velocidade, né, do que em cabos... Infinitamente, com fibra ótica infinitamente. A estrutura hoje da Universidade de Brasília, ela não é por meio de fibra. Certo. É a conexão ainda do modo antigo, a conexão via cabo de rede mesmo, normal, sabe? Então não teve ainda a modernização para isso, porque é uma estrutura muito melhor, mas ela é mais cara. Certo. E aí, é pública, né? Já estava instalado, tem que reformar tudo. E para essa coisa acontecer na Universidade de Brasília, ela tem que acontecer. Se ela acontecer na Universidade de Brasília, ela vai ter que acontecer em todas as outras universidades federais e estaduais, os institutos, os IFs da vida, todo mundo vai ter que fazer. Então, é um número muito grande. Um custo muito alto, né? E o custo aí vai ficar ainda mais alto, né? De todo modo, no setor privado que utiliza essa tecnologia de fibra ótica, ela leva mais dados, mais informações em maior velocidade. Em maior velocidade. Agora, sem sombra de dúvida, com isso eu não estou querendo dizer que essa modernização não vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Certo. Tenho quase certeza que essa modernização vai acontecer um dia, mas hoje ainda não temos esse tipo de recurso, mas eu também já posso dizer que a conectividade tem melhorado bastante. Certo. Bastante, né? Desde a época que eu entrei, quando eu entrei na ETB, era internet de escada. Sim. Meu primeiro acesso à internet foi na Escola Técnica de Brasília, numa cabine, com um computador antiquíssimo, nem vou me lembrar. Tela toda verde, né? Então assim, a conexão era um século, né? Eu conversava com a minha esposa recentemente, né? O tanto que a gente tem uma preocupação com a formação dos nossos filhos, né? De ensinar a ter paciência. Eu estava assistindo a um filme com eles e a impaciência tomava de conta porque o dispositivo na TV é uma conexão 5G. O dispositivo que estava mandando o sinal para o dispositivo que estava acoplado na TV só aceitava conectividade 4G. Certo. Então estava tendo uma incompatibilidade de comunicação. A telecom sem fio aí. Certo. E com isso o filme ficava travando. E as crianças, minha filha mais velha, a Estela, tem 9 anos, vai fazer 10 anos agora em março, né? Dia 26.
E todos eles impacientes ali com aquilo, né? Falando, Certo. nossa, se vocês tivessem vivido na época da Da internet internet discada, discada. vocês iam... Saber o que é impaciência, né? Exato, e nós já... Só por ter acesso à internet, por mais que demorasse, se teclasse lá um endereço e demorasse 4, 5 minutos para abrir a página, só para abrir a página... Exato. Mas só pelo fato de abrir uma página e possibilitar uma pesquisa, aquilo para a gente era fascinante. Exato. Era fascinante aquilo. Então a gente nem se importava com o tempo. Exato. Agora hoje, porque muitas das vezes, né, eu vou mostrar alguma coisa que eu vi interessante, né, que tenha um valor a agregar para eles, e essa conectividade se dá de maneira rápida, então entrou no hábito que todas as pesquisas que eu for Tem que ser fazer, rápido. a Tem que ser conectividade vai acontecer de forma rápida. E não é bem assim, né? Às Exato. vezes acontece essa falha. Isso. E a gente vivencia isso às vezes. A Isso. conectividade na Universidade de Brasília cai, fica ali numa manutenção, por algum problema X que tenha dado. Você tem que ter paciência. Ó, Sim. não tem como eu executar esse trabalho agora porque a rede está fora do ar e eu dependo da internet. Sim. Então temos que esperar estabelecer. Então eu vou tomar um café, eu vou ao banheiro, eu vou conversar com porque às vezes, né, você está ali tão concentrado, entra semana que você mal fala com um colega seu, né? Certo. E está na sala ao lado. Sim. Está na sala ao lado, né? Então eu aproveito esse momento Claro. e vou ali Atualizar os cumprimentar, falar alguma coisa, enfim, né? assuntos. Beleza. Mas é isso. Maravilha, Éder. Nós estamos aqui com o Éder Vasconcelos, técnico em eletrônica, técnico em telecomunicações, falando aí sobre a trajetória de vida dele, que ele entrou no curso técnico. Estamos chegando aqui ao final desse mais um podcast, mas antes disso eu quero passar mais uma vez a palavra para ele, para que ele possa tecer aí os seus comentários finais. E foi muito enriquecedor, muito bom ouvi-lo, muito bom ver ele falar aqui sobre como que ele entrou, como que ele exerce a profissão, a importância do curso de técnico em eletrônica e telecomunicações nesse segmento que ele atua, né, em tribunais, na universidade. Então, nós estamos aí disseminados de maneira muito boa em todos os campos da engenharia de nosso país e da vida cotidiana. Éder, eu quero que você possa tecer aí os seus comentários finais. Fique à vontade em falar da forma que você quiser para os nossos telespectadores e encerrando aí a sua participação. Bom, eu faço um convite, né, para quem esteja inserido nessa parte de promover aos professores, né? Os professores têm um papel fundamental na disseminação disso. Eu, por exemplo, tive o interesse porque eu vi muitos professores falando, olha, uma formação técnica é muito boa, é muito bom que se faça, que se tenha uma formação técnica, porque praticamente anula a possibilidade de faltar trabalho para você. Né? Então, eu tive esse fomento, né? Eu vivi essa época de um incentivo muito grande por parte dos professores. Né? Então, seria ótimo se isso voltasse a ser uma realidade. Em sala de aula, dar mais exemplos para os alunos de como aquela coisa funciona, quebrar alguns preconceitos que tem, né? Do tipo, isso só vai servir para você prestar serviço para empresário, para poder... Não, isso aí são narrativas, são mitos construídos, exato, porque nada determina se você vai ficar atuando ali como um profissional. E às vezes você opta por isso. Eu quero ser um profissional, né? Eu quero atuar nisso aqui porque é isso aqui que eu gosto. Mas às vezes não, eu quero montar uma empresa e quero ter pessoas trabalhando junto comigo para poder para poder colocar a máquina para funcionar, tá entendendo? O sistema todo para funcionar, gerar emprego, o país fica melhor quando se tem, assim, gera possibilidades para as novas gerações que estão vindo. Nós temos muitos exemplos aí de colegas técnicos industriais que se formaram e foram trabalhar, daqui a pouco
tem muitos, igual você, que seguiram no serviço público, que precisa, e aí isso é importante, porque aquele que tiver uma oportunidade no serviço público tem lá a vaga para o técnico industrial, e tem outros também que formaram empresas, são empresários. Sim. Então, é uma vasta possibilidade aí para quem ingressar na carreira de técnico industrial. Olha, sem exagero, o leque é gigantesco, as possibilidades são inimagináveis. Maravilha. Muito grande mesmo. Seja para você ser ali o técnico de bancada, ficar na manutenção de equipamento, ou para operar, ou para utilizar, ou para especificar, ou enfim, é muito, ou para empreender. Exato. Então, o leque é gigantesco, vale muito a pena, eu recomendo sem sombra de dúvida, até mesmo antes da graduação. Eu só fiz graduação, Luzimar, depois, muito tempo depois da formação técnica. Eu acho que inclusive esse incentivo deve voltar a ser uma coisa, eu acho que esse incentivo, essa motivação para as pessoas voltarem a ter essa visão sobre a formação técnica, eu acho que ela deve voltar com uma intensidade maior. Olha, busca ali uma formação técnica, até mesmo porque a atuação na área técnica é que vai possibilitar para você ter uma visão mais ampla até da área que tu quer seguir na formação. Eu, por exemplo, em nível superior, qual é a minha formação? Eu tenho especialização, né? Foi dentro da área de audiovisual, onde tudo começou e foi onde eu vi o foco, onde eu vi que realmente eu tinha interesse de avançar. Então, curso técnico, entrei no estágio no TST, comecei a prestar serviço para uma empresa terceirizada, entrei na Universidade de Brasília sem graduação. Como técnico em audiovisual. No que eu entrei como técnico em audiovisual, fiz a graduação, fiz a especialização e prestei um novo concurso. Eu prestei 3 concursos para a Universidade de Brasília. O primeiro, entrei como técnico, aí prestei o concurso para nível superior, mas ainda não tinha terminado a graduação, então não podia assumir. E depois surgiu novamente esse concurso para produtor audiovisual e eu fiz e consegui a aprovação e é onde eu estou até hoje. Com a formação técnica, os horizontes são abertos para você escolher em que área, dentro daquele segmento, que são várias possibilidades, você opta para qual área você quer se tornar ainda mais... ter mais conhecimento. Mais conhecimento e melhorar suas condições, ter uma melhor remuneração e tudo mais. Não, sem sombra de dúvida, que é outra coisa importante também de dizer. Conforme essa progressão vai acontecendo, surgem as responsabilidades, mas aí, ontem mesmo estava passando Homem-Aranha para os meus filhos, né? Grandes poderes... Grandes responsabilidades, né? Grandes responsabilidades, trazem grandes responsabilidades, né? Então, essas responsabilidades vão vindo, mas com isso, a remuneração melhora, melhor qualidade de vida para sua família e tal. Então, exatamente. Então, tem uma ligação muito grande, tudo isso. Éder, muito bom conversar aqui contigo, rapaz. Fazia dia que a gente não se encontrava, mas que bom que você aceitou estar conversando aqui conosco, abrilhantar aqui o nosso canal mais ainda para a nossa audiência. E queremos mesmo só te agradecer, tá? Obrigado aí pelo papo. Eu que agradeço. O primeiro link que você mandou lá, eu achei super bacana, gostei mesmo. A forma que você está conduzindo aqui o podcast é uma forma muito legal, muito despojada, descontraída. Isso. Já gostei, já me inscrevi no canal, já curti, já comentei e compartilhei. Antes de ter sido convidado. Maravilha, entendeu? É isso que é importante. Muito obrigado. Então é isso. Obrigado mesmo. A gente quer agradecer também você que está aí do outro lado nos assistindo. A gente quer que você siga o exemplo do Éder. Que aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, clica no sininho, compartilha com os amigos, faça chegar mais adiante essas informações. E aqui, mais uma vez, passar a mensagem de que neste canal você logo, logo terá cursos de especialização em áreas que você ainda não está com uma qualificação adequada. A gente quer sim te ajudar. Teremos vários profissionais que vão ministrar aulas de especialização na tua área, aquela que você busca. Então fique ligado no nosso canal, no portal do iTécnicos, que logo, logo teremos grandes novidades para te ajudar a melhorar a tua atuação no mercado que você atua como técnico industrial.
E para você que ainda não tem o curso técnico, o garoto que está, a garota que está terminando o nível médio, ou que onde tem concomitante, dê uma olhada, uma atenção especial para o curso técnico. Você vai ver que vai te encantar e você fazendo, tenha certeza, vai te ajudar a melhorar a tua vida. Você que quer aí ter dinheiro para convidar a tua namorada para ir no cinema, pode ter certeza que com o curso técnico você vai conseguir um emprego e vai ter dinheiro para ir no cinema, pagar a pizza, ir no shopping, passear. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela tua participação. Comente, compartilhe e mande para frente ainda mais essas nossas informações. Obrigado e até a próxima.